Olá, pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula. Dessa vez, nós vamos aprender um pouco sobre formatação condicional. Observe aqui esta tabela, onde eu já tenho no cabeçalho o tipo de formatação condicional que eu vou realizar. E vou fazer passo a passo para que você consiga entender bem direitinho, tá certo? Como é que se faz a formatação condicional no Excel? Primeiro passo que você precisa lembrar é selecionar o intervalo de células que você quer aplicar a formatação condicional. Por exemplo, ó, aqui eu vou aplicar uma formatação condicional dos 10 primeiros itens. Então, aqui eu preciso, então, selecionar todo o meu intervalo de célula. Então, uma vez selecionado, eu venho aqui em formatação condicional, observe, quando eu coloco o mouse em cima do nome formatação condicional, já aparece para mim aqui uma descrição. Identifique facilmente tendências e padrões nos seus dados usando as barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores importantes. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu quero selecionar ou destacar ali, nesse intervalo de célula que eu selecionei, eu quero destacar os 10 primeiros itens. Então, quando eu vou aqui para formatação condicional, aqui em regras de primeiros e últimos, eu tenho aqui os 10 primeiros itens. Basta eu clicar e aqui aperto em OK, que foi, então, selecionado os 10 primeiros itens para mim. Agora, que 10 primeiros itens foi esse que foi selecionado? Os 10 primeiros itens, se você prestar atenção aqui, foram os 10 primeiros itens maiores. Os menores não foram selecionados. Então, o Excel selecionou para mim apenas os 10 primeiros itens maiores. Então, é importante você perceber isso. Veja que 2, 3, 4, 6, 7 e 8 não entrou dentro dos 10 primeiros itens, porque eles são os números menores. Aí, a partir do 9, foram selecionados 10 itens. E aqui, abaixo da média, quando eu seleciono meu intervalo de células, observe que, ao selecionar, eu tenho aqui embaixo a média desses valores que eu selecionei. Perceba que a média foi 7,43. Então, todos os números abaixo de 7, eles vão ser selecionados ou destacados para mim quando eu aplicar a formatação condicional. Observe. Então, eu aperto aqui e venho aqui ainda em regras de primeiros e últimos. Aí, aqui embaixo, eu tenho abaixo da média. Então, quando eu clico e aperto em OK, está aqui. Então, foi selecionado para mim, ou destacado, todos os números abaixo de 7. Por exemplo, 7 foi selecionado, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, todos os números que eu selecionei aqui nesse intervalo de célula, que estão abaixo da média, lembre-se aqui, a média, quando eu seleciono todo o meu intervalo, é dado aqui para mim. Então, 7,43. Então, todos os números abaixo dessa média, eles foram destacados aqui para mim. Perceberam que algo interessante? Por exemplo, perceba que aqui eu tenho o número 9, ele está acima da média, que foi 7. Se eu colocar no lugar desse número 9, colocar um 5, perceba que ele vai mudar de cor. Do Enter, viu aí? Por quê? Porque ele agora passou a ficar abaixo da média. Vamos agora aqui para a terceira formatação, que é a formatação gradual. Então, eu seleciono o meu intervalo de célula
venho aqui em formatação condicional e nessa opção de barras de dados, eu tenho aqui a preenchimento gradual. Eu posso escolher aqui qualquer um desses que será aplicado à formatação condicional. Vou escolher esse aqui. Então, quando eu clico nele, olha o que acontece. Então, foi destacado para mim aqui de forma gradual todos os valores do menor até o maior. Foram, então, feito a formatação condicional de forma gradual. É importante porque você consegue identificar quais são os valores maior e quais são os valores menor. Perceba que, por exemplo, como um é o menor valor, então aqui ó, apareceu para mim uma grade bem pequenininha, e foi aumentando, aumentando, aumentando até o maior número que é 15. Então é um recurso bem importante no Excel que com certeza você vai precisar usar no seu dia a dia. Na próxima aula nós vamos dar sequência. Vamos dar sequência às outras opções de formatação de condicional que temos no Excel. Então, espero você na próxima aula. Até lá.